Tudo bem? Faixa amarela do Carnaval com mais um Na Faixa e hoje eu estou aqui com Aquiles da Vila. Tudo bem, Aquiles? Tudo bem, e você? Que prazer, obrigado pela oportunidade aí. Vocês são maravilhosos, parabéns pelo trabalho. Oh, muito obrigado. Vamos começar assim. Que lugar é esse? Que importância que ele tem? Por que você escolheu que a gente gravasse aqui contigo? Esse lugar aqui, bom, acho que de uma vez por todas a gente pode, para quem assistir, se Deus quiser, vai acabar com essa mística do lance da vila, né? Aqui é a Vila Sabarbosa, a vila onde eu nasci. E esse aqui é o bar onde tudo aconteceu na minha vida, né? Meu pai frequentava esse bar. Os amigos do meu pai, a gente ficava aqui enquanto eles tomavam uma cervejinha, jogavam um carteado e tal, voltava da pescaria, a gente ficava esperando eles aqui. E aqui sempre aconteceu tudo. Todas as resenhas, toda a rua que a gente aprendeu aqui, nasceu aqui, a gente aprendeu nessa situação de bar, que eu acho que é uma extensão, eu sempre falo que é uma extensão acadêmica. É importante esse tipo de coisa, falta muito isso hoje nos dias dessa molecada que vem aí. Então aqui é a Vila Sabarbosa, é uma região bem central e muito próximo da Vila Tiradentes, onde era o palco do carnaval, né? Antes de ir para o Sambódromo, né? São João, Tiradentes, depois Sambódromo. Foi indo para o norte ali. E aqui a gente via passar todos os passistas, os foliões. Eu lembro, logo cedo a gente via essa situação, eu e meu irmão, a gente achava um máximo, via aquela coisa colorida. O pessoal na madrugada vinha namorar aqui na vila e tal. Então a gente participou desse tipo de coisa. E eu falei, pô, devido ao convite, falei, não tem melhor lugar pra gente ir lá na vila e gravar essa matéria, né? Acho que é isso aí. Você sempre foi Aquiles da Vila? Quando eu comecei a fazer samba, no 2000, 2001, lá na X9, a gente frequentava muito aqui, então o pessoal vinha pra cá, tá, e logo na sequência a gente fundou um bloco, o bloco do Vila Sabarbosa. E aí ficou aquela coisa, eu trouxe as pessoas do carnaval pro bloco. A porta-bandeira era a Carininha, do Mocidade, o Daniel Vitro, que está no terceiro milênio, era o mestre-sala. Nós saímos num bloco, imagina que era uma coisa extremamente primária, mas que saiu defendendo André Pantera, Celcinho Modi e Fred Viana nesse bloco. Então a gente trouxe a escola de samba pra cá, aí ficou aquela referência, tipo, que aquilo da vila foi ficando, entendeu? Mas é Vila Sabarbosa, não é Vila Isabel nem Vila Maria. Hoje eu moro na Vila Maria. Ganhei samba da Vila Maria, mas é Vila Sabarbosa. Em 2010, o samba do Rosas tem o Aquiles Poesia. Eu falei, será que é ele? Erraram ali. Era o Armênio, acho que se eu não me engano, até o Armênio da Vila e Aquiles Poesia, mudaram os nomes. Não era eu. Ah, era sim. o Aquiles, mas era Aquiles da Vila já. Erraram o nome. Vamos falar de parcerias. Quantas parcerias esse ano para o Carnaval de 2023? Que nós vencemos? Sim. Vencemos em duas agremiações, Mocidade Alegre e Águia de Ouro. Duas com processos diferentes de eliminatória, muito diferentes. Uma com eliminatória de quadra e a outra com eliminatória interna, que é peculiar da agremiação Águia de Ouro. Foram parcerias diferentes, inclusive. Na parceria da Mocidade, a gente fez uma fusão com os campeões do ano passado, são amigos, né? E na Águia de Ouro a gente teve um convite do Thales e do irmão dele, do Lucas, que são Águia de Ouro doentes, ritmistas da antiga lá da escola. Fizemos uma fusão e valeu demais. Foi um negócio, puta, a gente não esperava, honestamente, foi bem legal. Fala pra mim, como é que funciona uma parceria de compositores? Cada um tem uma função, como que é essa coisa de compor? Porque é coisa de artista, né? Passa a noite em claro, você fica com aquele tema martelando na cabeça, vem uma frase, combina com a outra, e como é que junta tudo depois? Eu acho que cada parceria deve ter a sua maneira de fazer, mas a nossa forma Primeiro, eu acho que um ponto importantíssimo é a conversa, a explanação do enredo. Eu sempre gosto de ir para ouvir, sentir a transpiração do carnavalesco, essa coisa, a escola, o presidente falar, vender o tema deles para o ano seguinte. E aí a gente leva para casa e como eu costumo fazer, eu leio, mesmo como eu fazia para estudar história, como eu fazia para estudar geografia, essas matérias de entendimento. Eu lia, quando era novo, milhares de vezes e largava aquilo. Assim eu faço com a sinopse. Eu leio, grifo, e esqueço. Depois de 5 dias eu esqueço.
E graças a Deus, ou graças ao orixás, não sei o que acontece, que essas coisas vão me devolvendo aos poucos. E eu vou fazendo, vou anotando. Eu não toco nenhum instrumento, me faz falta, inclusive, sobretudo instrumento de harmonia, né, cordas. Mas graças a Deus sempre muito bem amparado com pessoas excelentes na parceria. E a gente começa a trocar figurinha ali. Hoje é muito prático pelo WhatsApp, muito prático. Eu mando uma ideia, às vezes cantando, eu já propondo uma melodia. E aí se encaixa. Vamos falar desse ano, no caso, Chanel, os meninos que tocam, né? A gente já fazia a coisa acontecendo ali pelo WhatsApp. Depois do primeiro encontro, as coisas já estavam muito mais próximas da realidade e seguia. As parcerias hoje, falando um pouco de função, a gente precisa de parcerias. Os nomes deixam, a quantidade de gente fica muito clara. Com nomes, aqui é uma região militar, para quem não sabe, e sai é importante. Isso é uma coisa muito legal também da Vila Sá Barbosa, que é o samba está aqui, os policiais estão ali, todo mundo se respeita e a gente convive assim a vida inteira. E aí a gente troca. Eu estava explicando em relação a tomando as parcerias, né? A nossa parceria em relação às outras parcerias, eu acho que é uma das parcerias mais enxutas que existe. A minha parceria realmente, assim, que fica eu, Chanel, Boldrini e o Salgado. A parceria é muito fixa, o Flash ali sempre flutuando com a gente, mas muito próximo, e a gente vai fazendo essas fusões conforme o ano. Falar que cada um tem uma função muito bem estabelecida, não acho. Eu acho que cada vez mais a gente está cada vez mais próximo, cada vez mais um faz a leitura do outro e a gente vai se encaixando perfeitamente letra e melodia, é isso. Agora, esse processo de criação de um samba enredo, você passa pela consulta do carnavalesco, sim, a sinopse, tem um regulamento. Sim. E você chega a fazer pesquisa externa também ou é só aquela linha? Eu já fiz. De forma geral, a gente acaba muito indo na sinopse. Eu sou um cara muito... Não botando melodia na sinopse, não é isso. Mas eu procuro sim, eu sou muito exigente com isso, rigoroso com a parceria. Se vai viajar em relação a alguma coisa, tirar alguma coisa dali, que é muito interessante, mas eu sempre focado na ordem, aquelas coisas que a sinopse pede. Mas já teve tema, ó, o ano do centenário do Palmeiras para 2015, eu sou palmeirense e vencemos esse ano, uma parceria que não era essa parceria que eu tenho hoje. Enfim, nós fizemos uma parceria só de palmeirense, uma coisa muito curiosa. E apesar de ser do Palmeiras, eu conheci bastante a história, foi um ano que eu tive que estudar um pouco de Palmeiras, o lance ali da mudança de nome de Palestina para Palmeiras, tive que aprofundar um pouco mais na história da repressão, dessas coisas. Então, assim, já aconteceu. O ano do Aiô, na Mocidade, 2016, que é um samba que a gente perdeu lá, que me dói até hoje. E eu me aprofundei um pouco mais, de religião de matriz africana, eu não tenho tanto conteúdo, então... Olha, o Royce do Cavaco me contou uma vez que ele fez uma prova no ginásio. Ele não tinha estudado uma prova de história e caiu uma matéria que era um samba enredo, se eu não me engano, da Mangueira ou do Início da Ponte, eu lembro. Ele conhecia o samba enredo e as perguntas batiam e respondeu em função do samba enredo que ele sabia. Então é muito cultura, é muito legal. Desses sambas que você já compôs, já teve algum que em cima da hora você mudou alguma coisa? Antes de entregar, essa frase podia ter incluído, ter tirado ou uma palavra mudado e funcionou e deu certo? Teve. O desse ano, por exemplo, no Mocidade Alegre, é uma coisa interessante, irmão. Essa pergunta é muito boa. A própria parceria estava muito insegura, a parceria é muito segura com o refrão do meio, que talvez eu acho que é um dos pontos mais altos do samba, mesmo com a fusão. Ele tem as estrofes são bem poéticas, mas o refrão de meio ele tinha um lance mais solto e a última frase é o ninguém segura. Eu bati o pé nessa frase porque eu acho que, além de ser refrão, uma coisa mais popular, ali vendia a imagem do negro, vende a imagem do negro que depois do banho, né, ninguém segurava a força daquele homem. Então, essa foi uma frase que foi discutida até o último segundo da gravação do estúdio. Mas eu acho que valeu a insistência do sucesso. Em São Paulo hoje a gente tem, São Paulo não, no Carnaval, né, processos diferentes de escolha, né? A gente tem desde o rito, que é aquela coisa da semifinal, final em quadra, como o samba encomendado. Tranquilo você com as duas formas? Tranquilo. Eu já participei certamente de todos os modelos. Quando eu comecei a fazer, era porque ele fazia 35, 40 sambas.
Era eliminatória de quadra. Cheguei a fazer samba na época da X9 de 2 meses e meio de eliminatória. Depois Rosas de Ouro, 2 meses e meio de eliminatória. Eram 8, 9 finais de semana. Já tive samba não encomendado, mas assim, vem a 3 parcerias, disputa entre vocês. Já como Águia de Ouro, que é uma coisa mais velada, uma coisa interna deles, ninguém fica participando, eles escolhem ali. Já fiz de tudo que é tipo. Eu acho que é assim, mais importante, agora, como se eu fosse um gestor, não é o modelo da eliminatória, é ter pessoas capacitadas para escolher. Se você tiver pessoas capacitadas para escolher, não importa o modelo que você vai criar dentro da sua agremiação, você vai acertar. Agora, pensando do ponto de vista a longo prazo de uma agremiação, eu acho que a eliminatória é fundamental. Por quê? Tem gente que vai na X9, eu comecei na X9, tem gente que vai lá até hoje, frequenta a escola, tem até cargo, porque não conhecia a escola de samba, foi torcer pra mim, quer dizer, eu fui o pioneiro daquela bolha, no caso aqui da Vila Sá Barbosa, foi torcer pra mim, viu uma fantasia, perguntou o que era, isso aqui vai ser pro ano que vem, papapá, então vou desfilar, só que eles ganharam o desfile, papapá, a pessoa se apaixonou, virou chefe de aula, ou seja, isso é uma das funções de uma eliminatória de quadra, porque a quadra está aberta. O cara vai, ele se apaixona por aquela agremiação, ou ele acaba odiando, não importa, ele vai para outra. Então assim, a eliminatória ela acaba girando uma série de pessoas que talvez nunca iriam aparecer lá. Então pensando a longo prazo como modelo, e não pensando só na escola de samba, mas pensando como uma escola de samba, eu acho que a eliminatória de quadra é o ideal. Queria que você me contasse a sua história de carnaval. Qual que é o que vem na sua cabeça de imagem? Qual que é o momento que você olhou e falou assim, é isso que eu quero da minha vida? Tenho duas e não é, olha, eu sempre lembro disso, não são imagens programadas, né? Mas sempre vem pra mim. Estamos aqui no bar, numa esquina, que eu sentava com meu irmão, ficava ali, esperando meu pai tomar uma caipirinha aqui, num sábado de manhã, sexta para sábado, onde acontecia as escolas de samba, até meio-dia. Cheguei a ver a Rosa de Ouro desfilar 11 horas da manhã. E eu lembro aqui dos foliões, eu estou olhando para o muro, que hoje é uma parede verde, um quadro vivo ali, vamos chamar assim. E eu vi as pessoas passando ali, com as fantasias, ou indo desfilar ou voltando. Aquilo para mim, eu e meu irmão, a gente falava, que coisa maluca isso. A 650 metros para cima era o palco de tudo. Então eu tô olhando para lá agora, falando com vocês e vendo como se as pessoas estivessem passando lá. Isso para mim é emocionante. Então aquilo despertou muito o carnaval de escola de samba. E tem uma parte da minha vida que é o carnaval de salão. Eu não posso deixar de falar disso. O carnaval de salão, para molecada nova aí, que não tem mais isso, infelizmente, é uma das bases mais profundas do charme, efetivamente, do carnaval. Eu não vou falar que sou da época do Lança Perfume, que não era visto como droga ainda, mas quase isso. Existia, os clubes, Tietê, Espera, esses clubes, eles tinham grandes bailes de carnaval. E eu comecei na matinê desde pequenininho e não tocava só matinê de carnaval, tocava também samba enredo. Por exemplo, tinha, depois quando eu fiquei adolescente, 14, 15 anos, 3, 4 horas da manhã, vinha lá bateria do Camisa Verde e Branco e Birinha, ou então Rocha do Cavalo, Tobias da Vai Vai. Eles tinham um show pronto para no meio do salão aparecer aquela situação de samba enredo. Então assim, são esses dois momentos que sempre ali eu falava, eu vou ter alguma coisa envolvida, quando eu crescer eu vou ter alguma coisa com isso, não é possível, porque aquilo lá realmente mexia comigo, entendeu? Mexia, eu seguia as pessoas que estavam andando ali, ia procurar entender o que acontecia. Todo final de ano, eu e meu irmão, a gente pedia um instrumento musical pro meu pai, a gente ganhava um instrumento musical sempre voltado para o percussão, essas coisas. Tudo por causa dessas imagens que foram sendo colocadas na nossa vida, né? Na minha e do meu irmão. Então é isso, acho que as primeiras imagens são essas aqui, desse trecho onde eu tô e dos bailes de carnaval. Como compositor, qual que é a emoção de ver a história que você escreveu, né, sendo cantada e contada na avenida? Tem algum especial? Isso é muito bonito, isso é muito. Todo mundo falava pra mim aqui, quando você ganhar o primeiro samba, né, você vai ver como é que é e tal. E eu falava, é isso que eu quero, enfim. Tanto que meus parceiros, os primeiros parceiros, foram desistindo. Eu perdia, foram desistindo. E o meu irmão foi o último que foi comigo.
nós perdemos um grande samba, eu, meu irmão e o Armênio, em 2006, que é um samba que até hoje é muito falado lá na X9. E no ano seguinte, eu continuei, meu irmão falou, não aguento mais. E aí eu fiquei. E aí venci, 2007, primeiro ano. Depois de 7 anos, 6, 7 disputas. E era aquilo. A escola nem estava num momento tão bom. A X9 já não era mais a X9 de 2000, né? Mas eu pude viver ali intensamente o que era ganhar na escola de coração. Até então eu só tinha, a X9 ocupava o meu coração inteiro, né? E aquilo foi, nossa, que momento. Eu lembro que um amigo meu estava trabalhando no carnaval, ele me via de longe, ele me ligou aqui daqui da Vila Saborosa, inclusive, ele estava trabalhando no carnaval como evento. E ele fala, pô, eu lembro ele feliz por mim, assim, pela situação que eu estava vivendo ali. Não tem, acho que pro compositor, você ser cantado, né? Você é cantado, porque o carnavalesco, ele cria um tema, mas o carnaval é uma festa audiovisual, né? Sim. Ela precisa do áudio. Ela não é só visual, o que passa ali, ele passa, você enxerga o que está sendo plasticamente visto e cantado. Então, aquilo que você tirou da sinopse e vira uma letra, uma melodia, e as pessoas se contaminam ali, 25, 30 mil pessoas no sambódromo, depois com o lance da internet que veio, que aí a coisa pluralizou muito mais. Então é espetacular, é espetacular. Olha, tem um ano, 2020, por todo um ano muito especial, um ano que é muito especial, 2020, do Dragões da Real. O ano do Quaquaraquaquá, o famoso Quaquaraquaquá. Esse samba, ele trouxe muita coisa interessante pra gente. Porque ele tinha, apesar dessa coisa do Quaquaraquaquá, que era uma revolução do riso e tal, mas ele tinha estrofes que eram motivacionais, né? E eu ouvi depoimentos muito interessantes, assim. Um grande amigo, ele sempre pede para não revelar o nome, eu nunca vou revelar, mas o pai dele sofre de um Alzheimer severo. E o pai dele já vinha muito debilitado. E um dia ele com a família ali, na época da eliminatória, torcendo pro nosso samba, ele colocou o samba no último volume lá, esse aqui é o samba, vamos torcer para a final semana que vem, tá, vamos lá torcer pro Aquiles e tal. E ele, o pai dele levantou, já muito debilitado, levantou do sofá, pegou na mão toda a família assim e começou a dançar. Aquilo lá, aquela música mexeu com o pai dele estava... Hoje o pai dele está numa casa de repouso, já totalmente impossibilitado. Foi um dos últimos assim, momentos de lucidez do pai dele. E foi a música. Foi aquela música que trouxe aquela situação para ele. Eu criei uma relação com esse cara por conta do samba. E uma outra, me permite mais um? Sim. O ano do caminhoneiro, que a gente fala o caminhoneiro, mas era o herói brasileiro, né, na Rosas de Ouro, em 2018. Esse samba, claro, tinha aluno na estrada, era um caminhoneiro, efetivamente, né? Tinha o São Cristóvão lá, que era o padroeiro e tal. Mas ele falava a vida do brasileiro, que é um cara que acorda cedo, muito cedo, vê o galo cantar e não sabe muitas vezes a hora do regresso ou se volta. O enredo era muito isso. Eu tive depoimentos assim de muita gente, olha, uma amiga minha era no manicure falava, você tá sabendo sobre o Rosa de Ouro? Tô, porque meu pai foi caminhoneiro. E a história dele em casa, quando ele saía de manhã, no sábado, ele voltava só daqui, ele ia para Manaus e voltava, demorava um mês para ele voltar. E aquele lance do enredo que conta, que ele sai com o galo cantando e as crianças estão esperando ele voltar e tudo acontece nesse caminho, pelas longas estradas da vida, né? Então acho que esses dois sambas, acho que foram os que mais nos aproximaram das pessoas, assim, foram muito, muito importantes na nossa vida, certeza. Eu tenho, nessa temporada, solicitado para todos os convidados uma análise do que foi esse nosso carnaval com a pandemia, pensando quando a gente termina o carnaval de 2020, a gente passa por tudo que a gente passou, vem o carnaval com datas trocadas, com tudo aquilo que a gente já sabe que aconteceu, e terminar 2022 na dispersão e assim, acabou, eu preciso parar para continuar. No seu caso, eu queria salientar, além de uma análise, você virou um cronista nas redes sociais e vi que muita gente se identificou com o que você colocava, tanto do seu dia a dia, sim, como do dia a dia que a gente se identifica mesmo das pessoas. Sim. Queria que você falasse sobre essas crônicas e uma avaliação de como é que foi esse carnaval para você. Esse carnaval foi muito específico, acho que para todo mundo. Eu não tinha nenhum samba, as eliminatórias da pandemia. Não que eu tenha feito sambas ruins, eu acho que sambas ok, mas um ou dois acho que de fato podia ganhar ou perder, eu acabei perdendo, mas não foi, acho que foi de pouca inspiração para todo mundo, né?
Eu lembro muito claro, até fazendo um paralelo lendo as sinopses lá e não sabendo o dia de amanhã. E ao mesmo tempo querendo que as coisas acabassem logo, enfim, e distante dos parceiros, né? O samba, a música sente, isso aqui é fundamental, esse toque, né? Você fazer um refrão e abraçar o parceiro, isso, e chorar, porque aquilo é bonito, se emocionar, fazer um brinde, isso era... E não teve isso na pandemia. A minha parceria levou muito a sério isso, a gente não se encontrou. Então foi muito duro. A retomada foi feliz porque todo mundo estava lá, mas ainda é uma situação mais difícil que a gente está vendo hoje, ainda não era todo mundo tranquilo. Eu gosto de escrever bastante e acabei escrevendo muito sobre isso. O que me chamou a atenção, um dia eu estava na minha varanda, cheio de sinopse assim, passou um passarinho, aí outro passarinho atrás. Aí eles estavam meio, eu não sei se estavam querendo namorar, ou brincando, ou brigando, eu não sei, eu não entendi muito bem a história dos dois. Mas eles iam para lá e voltavam, coisa de 10 minutos para lá e para cá, fora da minha varanda, né? E eu pensei, caramba, olha a liberdade desses passarinhos. Olha a liberdade desses passarinhos. Eu tô aqui trancado, minha família levou super a sério a pandemia. E ali eu comecei a falar, então eu comecei a pensar muito no povo do carnaval, tal, dos artistas. Eu tenho um ofício, né? Eu sou arquiteto. Mesmo assim tive que parar de trabalhar, tinha trabalho, mas não podia trabalhar. Então eu fiquei pensando muito no pessoal da arte, de forma geral. Sim. E aquilo me fez realmente escrever muita coisa, fazer muitos vídeos, inclusive enaltecendo o pessoal, o povo do carnaval. Eu acho que muita gente se identificou. Eu acho que valeu para muita gente. Muita gente me escreveu nessa época. E foi uma maneira de se aproximar e também acho que deu desabafar tudo o que estava acontecendo, né? Eu senti muito o negacionismo, eu senti muito. Isso me afetou demais. Eu não esperava passar por isso em vida. E eu vivi isso. Isso me afetou demais. Acho que as pessoas são um pouco mais sensíveis, sofrem com essa situação. Eu sofri demais. Então eu acabei escrevendo muito as plataformas que acabaram me acolhendo aí, porque criamos um programa muito interessante que era o Papo de Madruga. Sim. Eu, Chefia e o Rafa do Cavaco, onde pintou o lance da Presta Atenção, Rosana maravilhosa, um beijão pra você. E a gente falava pro pessoal ficar em casa, fazia de sexta-noite, o pessoal fica em casa, fazíamos lives ali de 6, 7 horas, que valeu também bastante, não só pra gente, mas o pessoal, vocês estão, como que fala, vocês estão melhorando a nossa vida em casa, passando madrugada, o cara abriu um vinho e ficava ouvindo samba lá, conversando, papo de samba, peculiaridades e tal. E pra gente foi ótimo, porque a gente também podia falar um pouco e foi uma maneira de se aproximar de todo mundo. Foi isso. O samba, dentro de uma escola de samba, para ele acontecer, ele é um conjunto de coisas, né? Eu vou falar dentro da minha ignorância de entendedor e apaixonado. Eu já vi samba na final e sair da escola sem samba não vai acontecer. Sim. Não gostei. Não gostei, claro. A prepotência talvez. Mas é isso. Não... E aí, você vê esse samba acontecer no ensaio técnico e no desfile esse samba explodir. Já vi isso acontecer contrário também. Vir um senhor samba e chegar no desfile, opa! Já. E aí eu falo do conjunto porque assim, tem um intérprete. Sim. Bom intérprete ajuda. Sim. A escola, o canto da escola. Escola mais preparada para cantar. É exatamente isso. Eu já vi isso com sambas meus, inclusive. Tem sambas que você acha que vai ser uma potência e ao longo ele não acontece mais. Por quê? Ou porque realmente não era para acontecer, ok. Ou porque, por exemplo, uma determinada bateria, por conta que o time de ritmistas preferiu atacar o refrão, criar uma bossa naquele refrão que, ao nosso ver, como criador da obra, não cabia ali. Isso é uma crítica que eu faço muito, converso muito com meus amigos, sou amigo de todos os mestres, a gente conversa muito sobre isso. E aquilo se perde assim, como areia assim, pelo menos mãos, aquilo não era mais ou menos o refrão. Porque o refrão nasceu para ser de um jeito e a música, por conta da convenção que é feita, ela acaba mudando. E você ouve o tempo todo as pessoas falam, mas não era aquilo, não era por causa que isso. Depois, ao contrário, também é verdadeiro. Você fala, esse samba é bom que eu ganhei e tal. Eu acho o refrão de cabeça mais ou menos, o resto é muito bom. E acontece uma coisa na escola que, às vezes, uma situação de bateria nova que não ganha vida. Ou um caco que o cantor faça, que aquilo ganha uma vida violenta, um espacinho ali ganha uma vida. Então, assim, eu acho que tem muito isso. E a terceira situação, então tem essas duas situações, né? Tem uma que é uma coisa que é impressionante, que eu acho que é o dia. Essa eu não posso negar.
2017, o Rosas de Ouro, o do ano do convívio, que a escola passou ali por todo aquele problema na madrugada e tal, né? E a escola foi desfilar às 7 e pouco da manhã e tal. Pô, ali foi o maior exemplo. A escola, plasticamente, estava muito mal. Não tem por que falar o contrário, né? Ela tinha problemas plásticos. 6 e pouco da manhã, a escola estava longe de entrar na última escola. Eu lembro que eu fui passear na Concentração esperando, fui tomar uma cervejinha. As crianças chorando, as baianas deitadas, quase passando mal, dormindo e tal. Eu falei, pô, a escola caiu. A escola vai cair. Eu falei, já não está bem plasticamente. Ela tem um bom samba, bateria, um belo carro de som, mas tem problemas plásticos, tem problemas aí. Quando tem problema plástico, não é só você olhar e falar, você sabia que tinha problema de fantasia, algumas coisas, eu falei, vai ter problema. Só que a hora que começou a anunciar ali, eu lembro que vi o Royce, aquela coisa, como eu vi aqui na Tiradentes, tipo 10, 11 horas da manhã, era 8 horas da manhã ali quase. Aquela coisa, ele no Rosas de Ouro, a volta dele do Rosas de Ouro, aquela coisa foi tomando uma forma. E quando eu olhei ali pro setor A, do carro de som, olhei, tinha gente esperaram a Rosas de Ouro. E aquele samba, ele se transformou. Era um bom samba, do Araie, né? Era um bom samba, mas aquilo aconteceu ali. Acho que nunca mais vai acontecer daquela forma. Muita gente do Rosas de Ouro que está há 30, 40 anos fala que foi um dos maiores desfiles do Rosas de Ouro. Então, assim, tem a coisa do dia também. Você assistiu 30? Assisti, mais de uma vez, uma aula. No filme, tem um determinado momento que o Joãozinho 30 interfere na letra do samba. Sim. Isso é natural para você? Você já viu? Já aconteceu com você? Já aconteceu. A maioria dos nossos sambas, graças a Deus, teve pouco interferência. Mas graças a Deus não. Também um pouco de vaidade, vai. Até porque às vezes tem alterações que são interessantes. Tem junções que são interessantes de samba. O Café 2000 da X9 é uma junção. É um sambaço, um dos maiores sambas da escola. Já teve muita, não vou nem usar interferência talvez, mas já teve alteração, para adequação do enredo. Algumas eu fiquei feliz, outras não. 2012 na X9, por exemplo, o ano do Rally dos Sertões, por exigência do patrocínio, teve que fazer uma série de variações. Esse ano eu não fiquei feliz, mas eu me coloquei. Falei, olha, já ganhamos, não é vaidade mais que não mexe na minha vida, não, é nosso. Mas isso não vai ficar legal. E não ficou. Então, acho que é um ponto que deixa muito claro, porque a escola passa a ser coautora, né? E dividir responsabilidades. Foi um samba que a gente, graças a Deus, poucas vezes a gente perdeu nota, e perdeu nota. Era uma época que era mais rigoroso em relação a julgamento de samba-enredo, os balizamentos eram mais rigorosos, e a gente perdemos ali onde eu falei. São coisas que, às vezes, enfiar a força, sabe aquela coisa? É uma pena. Eu acho que tem que sempre consultar o compositor, porque teve um ano no Rosas de Ouro que o Osmar foi vice-presidente, né? Até então acho que era diretor de carnaval. Não lembro que ele falou, isso aqui se... Eu falei, não, Osmar, mas aqui tem um lance da bateria, aqui que tem uma brincadeirona do Cacau. Ele falou, pô, tá vendo? Visão do compositor. Não tinha pensado nisso. Vai ficar como tá. Então essa troca acho que é importante, entendeu? Porque pode acrescentar sim, uma palavra às vezes, ou uma melodia, mas acho importante ter esse diálogo. Perfeito. A gente vai caminhar para o final, tem duas perguntas. Uma é, tem um grande samba que você não compôs, não é seu, mas que você tem assim, esse é um grande samba do carnaval de todos os tempos. Pode ser Rio, São Paulo, Manaus. Tem muitos, né? Tem muitos. Então, os 2 ou 3 aí, então, vamos lá. Tem muitos. Olha, eu gosto muito de Oferendas da Ponte, acho espetacular. Eu gosto muito dos antigos, acho que é 8-4 esse samba, se eu não me engano. Eu gosto muito de, se eu não me engano, 8-6, Império Serrano, que é o Eu Quero, que é espetacular, que é uma crítica. Mangueira, será que já raiou a liberdade? Isso aí pra mim é uma das maiores obras-primas de samba-enredo e tão atual. Falando de Mangueira, né? Esse atual da Mangueira, que é a história que a história não conta, é um esculacho. Aqui, a única vez que eu corri no Rio e fizemos um samba bem meia boca, porque foi de última hora e tal. Na hora que eu vi esse samba, eu falei, como é que faz pra ir pegar a bandeirinha e ir lá torcer pra ele, sabe? Acho que dos novos, Festa do Arraiá, Lindo, André, acho que uma obra-prima também, isso refletiu na pista, foi espetacular. Eu queria falar mais, São Paulo, eu acho que o 92, Rosas de Ouro, Sabiá, acho que é um dos grandes sambas. Babalotim, eu acho que é um dos espetáculos.
Barra Funda aí, foi a primeira escola que eu pisei, não que eu coloquei, mas, pô, Narainã, eu acho que é espetacular. Dos mais novos agora, bem mais novos, acho que o Samba da Fé, 2014, do Mocidade Alegre, eu acho que é um sambaço. 2014, acho que é o último título da Mocidade, né? Sim. O próximo vai ser agora 2023 com o nosso samba, não sei se vocês estão sabendo. Acho que eles acertaram demais. A primeira frase é obrigado, meu Deus. Falava de fé, o cantor, é o grito do cantor, esse tipo de coisas me emociona, assim, espetacular. Deixa eu pensar mais um, vai. É muito, a gente pode ficar aqui muito, mas pensar mais um dos novos. Deixa eu ver aqui. O que eu não fiz, né? O que eu não fiz. Eu vou falar o que eu não ganhei, então. Porque acho que 2006 da X9 Paulistana é um samba que é o que levou a gente um pouquinho lá pro Rio. Começaram a olhar a gente com outra forma e tal. Procurem esse samba, 2006, Armênia Poesia, Kids da Vila e Átila, X da Questão, no grande enredo do Lucas Pinto, carnavalesco. Nosso nome é Faixa Amarela Aquiles, porque no AMB tem aquela faixa amarela. E eu sempre pergunto para os nossos convidados um momento só seu ali. Tem um momento que você chega ali sozinho e fala assim, e vem na sua cabeça, é um que mareja os olhos, mas ele é só seu, ele é guardado. Tem um grande momento ali? Tem. No começo não, no começo era uma coisa mais... O que vai ser? Nossa, eu quero ver a reação do povo, o que eles vão pensar? Como compositor, né? De uma obra minha, não desfilando como fulião. Desfilei muito como fulião. Antes de eu, minha esposa, a gente desfilava, pegava a fantasia e desfilar, antes de virar compositor, efetivamente. Virar não, porque compositor você nasce, né? Mas de começar a exercer dentro de uma escola de samba. Mas eu acho que depois comecei a entender um pouco mais, eu acho que é a hora que eu vou encontrar meus amigos e minha família. É uma hora muito importante. Hoje a gente tem um grupo, que chama os Rosildos. É um grupo que foi criado nas cadeiras de pista do Sambódromo. Esse grupo hoje tem quase 60 pessoas. Começou assim, no ano de 2010, que a gente ia desfilar, eu estava com roupa já para desfilar, esperando a Rosa de Ouro. E o Léo, que o ano que vem vai se formar como médico, na época ele tinha 12 anos atrás, imaginem vocês, era um moleque. Ele veio e falou, vocês vão desfilar onde? Tô eu e minha mãe só, tal. Rosa de Ouro é a escola da minha mãe e tal. Que legal, tal. Então, o que vocês são? Eu falei, o compositor desse samba. Eu adoro samba e tal. E beleza. A internet ainda não era tão aquela coisa, tinha só Orkut, se eu não me engano, e me adicionou no Orkut, ficou amigo do meu filho, que tem a mesma idade. E aquilo foi vindo, ela trouxe alguns amigos, teve ano que ela trouxe até padre para assistir com a gente. Hoje é um grupo de umas 60 pessoas, de vários tipos de idade, vários tipos de classe social, vários tipos de tudo que vocês podem imaginar. Enfim, o nosso grupo é o próprio carnaval, é a coisa mais democrática do planeta. A gente fez uma festa agora, no final de semana, tudo a gente faz, e faz essa reunião e tal. Então, quando eu tô ali no carro de som e, claro, quero que tá tudo certo, papá, mas quando eu tô na faixa amarela ali, a minha maior reflexão, você pode ter certeza, que é ali quando eu vou encontrar esse pessoal. Minha família tá lá com eles e eu falo, é o desfecho de um ano todo. Eles acompanham desde a época da sinopse, eles vão me apoiar nas eliminatórias, a minha família, sobretudo, me atura ao longo das eliminatórias, que não é brincadeira. E os amigos que estão ali, sobretudo desse grupo, quando eu chego próximo deles ali, que dá para dar um tchauzinho, mandar um beijo, pegar na mão ali, é na faixa amarela que eu penso, daqui a pouco eu tô ali com eles. Isso para mim é muito emocionante. Legal, muito bom. Aquiles, muito obrigado por você ter disponibilizado um pouco do seu tempo para falar conosco. Eu sou muito honrado. Eu que agradeço a oportunidade de poder fazer aqui na Vila Sá Barbosa. Convido vocês, sempre que puderem vir aqui, tem sempre um samba aqui de sábado, a ideia é fazer muito mais. Aqui é uma casa de gente da gente, frequenta todo mundo aqui, é como deve ser, uma casa de sambista. E eu quero agradecer vocês pelo trabalho que vocês fazem. Talvez uma das pessoas mais sensíveis do carnaval estão aqui comigo hoje. Vocês são muito sensíveis e o carnaval... ele cresceu muito e às vezes eu acho que ele perde um pouco dessa coisa. Por isso que a gente traz a coisa pro bar aqui, pra ruazinha, onde tudo aconteceu. E vocês, eu lembro, sempre que a gente conversa um pouquinho, vocês trazem esse romantismo, vocês vão buscar nas entrevistas, no toque, no olhar da câmera. Então, obrigado por existir aí vocês no carnaval do país. Beleza? Muito obrigado.
Valeu, querido. Obrigado mesmo. Gente, faixa amarela do Carnaval com mais uma faixa com Aqueles da Vila fica por aqui. Aguarde o próximo convidado.